E a palavra de hoje à noite, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias ou os vossos smartphones em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? É engraçado porque sempre que um profeta é enviado a um lugar, ele está sendo enviado para mudar o destino daquele lugar. Ele está sendo enviado diretamente pelo nosso Deus vivo, para mudar gerações, para mudar a rota de tudo aquilo. E todo mundo teme quando um profeta está vindo diante da voz de Deus. Versículo 5: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente ele é o que será ungido. Versículo 7: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Versículo 10: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O homem não vê o que Deus vê. O Senhor dá uma ordem para o profeta Samuel, e mesmo com medo, com receio, com temor, Samuel ouve a voz de Deus e ele vai ao destino. E ele executa a ordem com maestria. Engraçado que Samuel realmente achou que Eliabe, que Abinadab e até Samá seriam os ungidos, porque eles eram bonitos, eles eram altos, eles eram homens de boa aparência. Mas quem disse que o nosso Deus olha para isso, enxerga isso? Quem disse que para Deus é isso que realmente importa? O pai não vê como o homem vê. Davi, ele era um homem tão rejeitado, mas tão rejeitado,
e nem na casa ele estava. Davi, ele estava escondido, cuidando das ovelhas de seu pai. Só que o que me chama a atenção em Davi é que Davi, ele não era ofendido com as diferenças que o seu pai fazia para ele, e muito menos ele era ofendido com a diferença que os próprios irmãos faziam com ele. Ou seja, Davi, ele não tinha absolutamente ninguém. Ninguém era por ele, ou estava com ele, ou dividia essa dor com ele. Davi, ele estava sozinho, entre aspas. Deus nunca o deixou. Deus sempre teve um olhar voltado para Davi, um olhar especial, porque Davi continha o coração de Deus. Talvez você se identifique com essa diferença. Talvez você vive dentro de um lar a qual o seu pai ou a sua mãe não ligou para você. Talvez você vive dentro de um lar a qual o seu irmão ou a sua irmã sempre foi os preferidos. Talvez você vive dentro de um lugar a qual o seu irmão mais velho ou mais novo ou do meio sempre deu trabalho. E por incrível que pareça, seu pai e sua mãe parece que preferia ele. E é engraçado porque geralmente os filhos que mais dão trabalho é o que o pai e a mãe mais têm que ficar em cima e dar atenção. E eu percebo um padrão porque automaticamente parece que a atenção é só voltada para esse filho problemático. E talvez os outros, que são bênção, que são obedientes, talvez eles se sintam de lado, rejeitados. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual que é a sua vida, de onde você veio, quais são os seus traumas, ou as suas dores, ou até mesmo as suas feridas. Mas eu sei que, infelizmente, nós lidamos com muitas pessoas e ouvimos muitas pessoas em gabinete pastoral. E o que mais temos é a diferença. Pessoas que vêm no gabinete, tanto sendo praticamente crianças, né, pré-adolescentes, como jovens, como pessoas já adultas, que diz: eu sempre senti a diferença dos meus irmãos. Eu sempre senti a diferença que meu pai e minha mãe não ligavam para mim, parece que não me amava, parece que eu era um estorvo, parece que eu era um problema. E isso é tão sério porque é inserido dentro desse jovem, dentro desse moço ou dessa moça, dessa criança, algo tão ruim que isso vai refletir lá na frente, lá no futuro. E talvez de uma forma inconsciente esse jovem ou essa criança vai levando. Só que um dia lá na frente isso vem de uma vez como uma bomba atômica, destruindo tantas coisas dentro de si. Davi, ele era tão rejeitado que nem contabilizado na conta ele foi. Porque se a gente olhar aqui, fala que os 7 filhos foram apresentados a Jessé, que todos os filhos tinham passado pela lista, mas Davi nem estava aqui. Davi, ele era rejeitado a ponto de... o pai dele nem citou o nome dele. Quem faz a pergunta: escuta, tem mais alguém? É o profeta. O pai dele nem sequer diz: olha, eu passei os 7 aqui para você, mas existe mais um. Não, o pai dele nem isso faz. Quem pergunta para ele é o profeta Samuel: existe mais algum? Todos passaram? Porque eu acredito que na cabeça do profeta Samuel, esse momento, talvez pensou assim: será que eu errei o caminho? Será que eu não ouvi a voz de Deus direito? Porque passou todos e Deus não me falou quem era. De repente ele achou que teve uma confusão, não sei, talvez ele não ouviu direito o que Deus queria. Mas quando Jessé diz: não, tem mais um, é o mais novinho, ele está lá cuidando das ovelhas, do tipo, mas não deve ser ele, né? E então o profeta diz: chama ele. E ninguém se assenta na mesa até que ele chega. O seu pai Jessé, ele diz que ele era o filho menor, mas ele não faz ele não fala
que ele é o menor só pelo fato dele ser o mais novo ou dele ser pequeno na sua estatura. Infelizmente, Jessé, ele minimiza Davi em todos os sentidos e em todas as esferas, inclusive espiritualmente. Esse pai, ele decreta sobre a vida do filho a todo tempo que ele é o menor. E eu consigo identificar que ele não está falando só de tamanho, que ele não está falando de estatura, que ele não está falando de idade. Ele está lançando algo no mundo espiritual como se Davi não fosse nada e nem ninguém. Deus, usando Samuel, ele mostra para Jessé naquele momento: ninguém se assenta até que ele chegue. Talvez pela primeira vez Jessé consegue ver a importância que Davi tinha. Talvez ele consegue pela primeira vez ver que Deus via com uns olhos tão diferentes dele mesmo, que era pai. Por Jessé, Davi nem participaria daquela mesa. Olha que triste. Isso é muito triste. Eu fui criada pela minha tia e ela sempre me disse algo que sempre doeu no meu coração. A minha tia sempre foi, das filhas, mulher, a do meio. E eu não sei se talvez os filhos do meio são os mais rejeitados, mas eu enxergo um padrão nisso também. Ela diz que a minha avó rejeitava tanto ela, que ela era a única filha que tinha cabelo raspado igual de homem. E ela chorava porque ela não se sentia feminina, ela não se sentia bonita. E diz que a minha avó esperava ela dormir para servir coisas melhores para comer, como um milho cozido. E ela me dizia que um dia ela sentiu o cheiro de milho cozido, ela estava dormindo. E quando ela acordou, ela ouviu a minha avó dizendo: não façam barulho, porque senão a cobra vai acordar. Gente, eu acho tão triste quando um pai ou uma mãe faz diferença de um filho, independente se esse filho é o mais arteiro, se esse filho é o que dá mais trabalho, se esse filho talvez é o mais difícil de lidar. Ela sempre sentiu essa diferença. E ela sempre foi a filha mais difícil de lidar, até mesmo na fase adulta. E eu entendo que essas feridas trouxeram ela até aqui e fizeram ela ser quem ela é nos dias de hoje. Mas hoje ela é curada, hoje ela é restaurada, hoje ela é outra pessoa, glórias a Deus por isso. Quando Samuel vê Davi, Deus testifica dentro do seu espírito: é ele, levanta e o unge. É tão bonito isso, porque eu acredito que Samuel nesse momento ele fala: ufa, não vim no endereço errado, não estava louco e Deus me mandou para o lugar certo. Ele só não estava aqui presente. Mas eu acho lindo a forma que Deus acha os pequenos Davis. Lá em Balneário Camboriú nós estávamos, se eu não me engano, agora em janeiro, na conferência Escola de Profetas. E eu lembro que um dos profetas que estavam lá convidados, ele chamou o nome de alguém que nem estava ali na igreja. Ele chamou o nome de alguém que estava servindo lá na Casa Rem. E então correram lá para chamar o Luiz. E eu brinco com ele e falo: tá louco, os profetas te pegam, todos os profetas te pegam, porque você é um queridinho de Jesus. Mas vocês não têm ideia de tudo que ele já passou, de todos os níveis de rejeições que ele já sofreu. E Deus tem um potencial incrível de encontrar os Davis, os filhos amados dele. A unção acontece naquele exato momento. O Espírito do Senhor se apodera de Davi. E Davi nunca mais é o mesmo. A partir daquele momento que aquela unção é derramada sobre a cabeça dele. Davi, nesse momento, ele acessa a sua missão através do chamamento de Deus no mundo espiritual. O mundo espiritual naquele momento estava se movendo, algo estava acontecendo e Davi estava ascendendo no mundo espiritual. Davi estava saindo de um menino pequeno, rejeitado, cuidando de ovelhas malhadas, de que ninguém queria saber dessas ovelhas, para alguém que começaria daquele momento em diante a brilhar no mundo espiritual. Aquele momento ele seria alguém diferente no mundo espiritual. E não foi um chamamento de um pai ou de uma mãe, mas foi do próprio Deus.
Aleluias. Diga para a pessoa que está do seu lado: é Jesus que te encontra. Não importa quem esqueceu de você, Jesus te encontra hoje. Por mais que Davi já matou o urso, o leão, e tinha vencido muitas provas no secreto, no anonimato, ele nem imaginava que ele estava prestes a vencer algo muito maior, um gigante. Sabe por quê? Porque o nível estava subindo. E todas as vezes que o nível sobe, nós estaremos enfrentando gigantes maiores. E é tão bonito porque aqueles irmãos dele, grandes, bonitos, cheios, todos robustos, não quis nem olhar para o gigante. Eles estavam lá atemorizados, morrendo de medo. E aí Davi, aquele menino pequeno, novo, mas cheio da presença de Deus, incendiado pela unção de Deus, ele se coloca na posição. O seu próximo alvo, então, seria derrotar o gigante, que ninguém tentou, ao menos, ousar cogitar a possibilidade de estar naquele lugar que Davi estava. De defensor de ovelhas, ele passa a ser defensor de uma nação. Ele passa a defender o povo dele, inclusive o pai que o rejeitou uma vida toda e os próprios irmãos que também o rejeitaram. Porque é isso que Deus faz. Eu também sou apaixonada pela história de José, e você vê que a conta sempre é a mesma. Deus é perfeito. Aqueles que ninguém viu, aqueles que ninguém deu nada, Jesus pega esses pelas mãos e transforma num grande homem e uma mulher de Deus. Davi, ele já era obediente no pouco, e é só por isso que Deus consegue colocar ele no muito. Eu conheço um monte de gente que fica esperando Deus honrar essa pessoa, Deus fazer alguma coisa através da vida dessa pessoa, só que ela não consegue ser fiel no pouco, ela não consegue ser fiel no início, ela quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. De repente, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Nós somos experimentados por Deus todos os dias, e existe um processo em nossas vidas. Quem sabe se Deus contasse para nós o processo que nós iríamos passar, você acha que você realmente ia querer passar? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque o processo geralmente dói, é árduo, é penoso. Ele não nos conta sobre o tamanho do processo ou como será o processo, mas ele apenas espera de nós obediência, porque se nós suportarmos o processo, nós vamos chegar do outro lado com a coroa da vitória. Amém? Vocês podem ter certeza de uma coisa: Davi, ele não era ofendido com a falta de paternidade dele, porque se ele fosse ofendido, ele jamais teria alcançado tanto. Se ele fosse ofendido, Deus nunca poderia colocar ele nesse lugar que o colocou. Se ele fosse alguém que guardasse mágoas em seu coração, ressentimento, se ele fosse alguém que dissesse: ó céus, ó vida, meu pai nunca ligou para mim, os meus irmãos sempre me rejeitaram, os meus irmãos sempre me deixaram para trás, nunca ninguém me viu, nunca ninguém falou nada para mim. Davi, ele era tão bem resolvido espiritualmente com Deus, que nada disso nunca o abalou, nunca o paralisou, nunca. Ele era alguém bem resolvido no seu ser, no seu íntimo. Ele não carregava pesos desnecessários em seu coração. Sabe por quê que eu estou te dizendo isso? Porque se tem algo que nos paralisa, isso se chama ofensa. A ofensa tem o poder de nos tirar do caminho que Deus colocou para nós. A ofensa tem o poder de nos tirar do caminho. A ofensa tem o poder de nos desviar o foco. A ofensa tem o poder de
carregarmos tantos pesos, tantas bagagens desnecessárias dentro de nós, que talvez a gente nunca chegue no real propósito e na real missão que Deus escolheu de cada um de nós, se a gente não deixar a ofensa de lado, as mágoas, os ressentimentos. Eu sei que cada um tem uma história e eu não tô desqualificando isso, eu não tô sendo fria. Cada um tem uma história, eu tive uma história, você teve a sua história, e todo mundo passa por momentos difíceis. Mas eu estou te mostrando que Davi, mesmo diante de tantas rejeições, abusos e talvez, lançado de lado a todo tempo, ele não ousou se ofender nem com Deus e nem com os seus. Davi, ele nunca se tornou um revoltado na vida, ele nunca se tornou um briguento, ele nunca se tornou uma pessoa amargurada. Sabe aquelas pessoas que você diz, a paz aonde? Porque eu não tenho paz. Se você tem, que bom pra você. Sabe aquelas pessoas amargosas que parece que foi batizada na piscina de vinagre? Só pode. Eu vou perguntar pro pastor o que ele tá pondo lá na piscina. Porque, gente, do fundo do meu coração, nós não colocamos vinagre, nem álcool, nem salmoura, nada. É verdade, existem pessoas tão de mal com a vida que elas estão culpando a todo tempo algo ou alguém ou um acontecimento sobre todos os seus problemas e complexos de inferioridade, e tudo isso vai enfiando num saco só e vira uma bomba atômica que sabe quem usa? As trevas, o diabo. Porque Deus não pode usar a nossa ofensa para nosso favor e nem para o favor do outro. Quem usa essa ferramenta é o próprio Satanás. Ele usa para nos destruir e para destruir todos que estão à nossa volta. A ofensa, gente, é a pior coisa que existe no mundo de hoje. E eu posso falar uma coisa, o pastor sempre fala e eu vou repetir. Se vocês, quem não leu ainda, A Isca de Satanás, pelo amor de Jesus, leia. Quando terminar esse culto, eu vou colocar o audiobook lá. Eu sei que às vezes a vida de todo mundo é corrida e às vezes você não consegue parar e ler página por página, mas você consegue ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você dirige seu carro, enquanto você vai trabalhar, enquanto você volta, enquanto você lava um banheiro, enquanto você prepara as crianças para a escola, enquanto você faz a sua comida. E quando você vai ver, o audiobook já terminou e você foi tão grandemente ministrado e ministrada, você aprendeu tanta coisa. Eu achava que eu já sabia sobre essas coisas de ofensa, mas quando eu li o livro, eu falei, meu Deus, é muito sério e é muito forte. Vocês precisam ler. Eu quero que essa igreja seja blindada da ofensa em nome de Jesus. Que o diabo não tenha legalidade na sua vida através da ofensa. E que você seja tão curado, tão curada, que você possa ir por todo mundo. E aonde você vai, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, você ser tão curado que você cure as pessoas à sua volta. Em nome de Jesus eu profetizo. Davi, ele não estava num quarto escuro chorando, mas sim, ele estava num campo trabalhando. Ele não estava ali depressivo, com crise de existência, com crise de identidade, num canto da casa dizendo, ai Deus, você quer saber de uma coisa? Para que o Senhor me fez? Para que eu estou aqui? Qual que é o motivo da minha vida, da minha existência? O Senhor quer o que comigo? Porque eu acho que o Senhor não quer nada. Eu só nasci para sofrer, eu só nasci para ser massacrado. Quantas pessoas falam isso todos os dias? Para que eu nasci, Deus? Qual que é o meu propósito? Davi, ele nunca mensurou esse tipo de palavra. Ele nunca, criticou a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que ele passava. Ele não era ofendido. Davi, ele dava o seu melhor, mesmo não sendo visto e muito menos reconhecido. Davi, ele tinha uma pureza em seu coração. Eu acredito que ele não se importava com as circunstâncias ao seu redor. Eu acredito que ele olhava para tudo aquilo e ele pensava, existe um Deus que me vê, existe um Deus que me ama, existe um Deus que me colocou nessa terra, ainda que seja para cuidar eternamente dessas ovelhas que ninguém quer, as ovelhas malhadas, as ovelhas machucadas.
Sabia que Davi, ele poderia passar a vida inteira fazendo aquilo? Aquilo era o prazer dele. Davi nunca quis status. Davi, ele não quis ser visto. Ele só estava lá, fazendo todos os dias o que Deus chamou ele para fazer. E ele estava feliz, pleno. Ele estava completamente saciado por saber que Deus podia contar com ele, mesmo com algo tão pequeno diante dos olhos de outras pessoas. Para ele isso não era pequeno, para ele isso era muito precioso. E Davi, ele era o menor da casa em todos os sentidos, mas a sua obediência o transformou no maior e no melhor da casa. Ele deu uma lavada no pai e nos irmãos. Davi era corajoso. Davi, ele podia ser o pequeno de estatura, mas ele tinha um espírito grande, ele tinha um coração grande. Ele era alguém que estava disponível para o chamamento de Deus. Quantas pessoas são grandes, vistosas, incríveis, mas não está disponível para o que Deus quer? Ou seja, elas não servem para nada. Mas existem pessoas pequenas, pessoas que estão lá de joelhos no seu quarto de oração, incansavelmente falando com Deus, orando por pessoas, clamando por pessoas. Existem pessoas que se colocam de joelho, que se colocam na posição. Essas pessoas não estão sendo vistas, mas elas brilham no mundo espiritual. Elas são alguém no mundo espiritual. E Davi, ele era assim. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria de dividir com você um pouquinho do meu testemunho. Muitas pessoas já conhecem, mas também tem muitas pessoas novas que talvez não conheçam. Eu vim de uma família sem pai. Na verdade, quando a minha mãe engravidou, ela engravidou de um caso, e eu vim do acaso. Só que não, Deus já tinha escrito meu nome. Deus já tinha me escolhido. Você está querendo o quê? Não, Deus é aquele que me escolheu no ventre da minha mãe. Posso te falar uma coisa? A minha mãe, o casamento dela durou 1 ano. O casamento dela, que ela teve o meu irmão. Meu irmão e eu somos 15 anos de diferença. O meu irmão deu muito trabalho para minha mãe, porque como ela teve uma separação, ele nasceu praticamente, ela já estava se separando, ela teve que criar ele como pai, como mãe, sozinha. E eu não sei se menino talvez é mais desobediente ou é mais terrível. Eu sei que quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, minha mãe surtou. Você consegue entender? Ela pensou assim, como é que é? Deus me livre, outro não dá certo. E ela também achava que eu era outro menino. Como ela engravidou, tipo, de um namoro, de alguém assim, mais ou menos, que ela estava ficando, de alguém assim, sabe? Vocês sabem, porque nos dias de hoje não mudou muita coisa. Ele também não quis me assumir, porque talvez na cabeça dele eu não era dele, e tá tudo bem. E então minha mãe disse, olha, você quer saber de uma coisa? Vamos resolver o problema? Eu vou tirar essa criança e eu vivo a vida normal, e ninguém nem vai saber que eu engravidei. Mas a minha tia, ela já estava frequentando a igreja e ela já estava ouvindo sobre princípios e sobre tudo que Deus nos ensina. E ela disse, Mara, não senhora, essa criança vai nascer. E aí a minha mãe disse, você tá louca, Marlene, não tem condições de criar essa criança, de cuidar dela. Mas a minha tia, ela intercedeu por mim. Ela foi a minha maior intercessora, porque ela intercedeu antes que eu nascesse. E ela disse, não, Mara, se você quiser, quando a criança nascer, você me dá ela. E ela vai ser minha. E você vive a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Ou você fica com a criança e eu te ajudo a cuidar. E a minha tia fez uma promessa que ela deu conta de cumprir. Eu acho isso tão bonito. Então eu nasci. Na verdade, antes de eu nascer, a minha mãe ainda, mesmo diante dessa promessa que ela fez para minha tia, ela estava amargurada, porque ela não tinha um sacerdote do lado dela, ela não conhecia Jesus ainda, ela estava assim, naquele turbilhão. E mesmo ela aceitando esse desafio, lá no fundo, ela não tinha aceitado. Porque a minha tia disse que ela não comia. Porque ela, na verdade, ela não queria. E ela queria morrer, ela, e acabar com toda a dor e sofrimento que ela já sofria. Então,
Para quem é antigo na cidade, sabe que existia um supermercado que chamava Jimenez. E minha mãe disse que passava em frente ao Jimenez e comprava aqueles mini filões, aqueles bem pequenininhos. E disse que ela comia um mini filão e dizia: olha, criança, tudo que você vai ver hoje é esse mini filão. E, de uma certa forma, eu vinguei. Mas existiram algumas marcas inseridas, que na verdade nem eu mesmo sabia disso, e eu só fui saber disso ao entendimento da palavra e principalmente das quebras de maldições, das heranças hereditárias. Eu fui entender isso bem na minha vida adulta. E é tão engraçado porque na gravidez ela não comia para que talvez eu não vingasse, e ela e eu morrêssemos. Vocês acreditam que com o tempo eu desenvolvi uma compulsão alimentar? E é engraçado porque eu, como um feto, eu estava lutando pela minha vida. E talvez isso, espiritualmente dizendo, mais adiante, eu desenvolvi uma compulsão porque eu precisava lutar por uma sobrevivência o tempo inteiro. Isso é tão confuso, porque eu só fui me dar conta disso muito agora na fase adulta. Talvez até casada já. Então eu comia por mim e por mais alguém. Porque talvez inconscientemente eu estava tentando sobreviver. E fui crescendo. Na minha adolescência, minha mãe sempre teve que trabalhar. Porque ela tinha que ser o homem da casa. Ela tinha que ser o pai que eu não tive. Por mais que ele veio me registrar quando eu tinha 6 meses, eu nunca conheci ele, eu nunca vi ele. E por mais engraçado que seja, gente, eu tô muito curada, tá? Por isso que eu não choro. É porque eu já chorei muito e hoje eu tô ok. Porque a palavra me libertou. O próprio Jesus me transformou e me curou. Ele curou todas as feridas do meu coração, todas as marcas, todos os traumas. E hoje tudo isso é bem resolvido dentro de mim. Mas até que fosse bem resolvido, tudo foi muito difícil. Foi uma turbulência bem complicada. E então eu mais convivia na casa da minha tia do que na minha própria casa. Porque minha mãe não estava lá. Às vezes ela me levava no serviço dela quando era algum lugar que podia levar. Mas em outros casos, eu ficava com a minha avó. E minha avó era muito brava. A minha avó era daquele tipo de vó que não gosta de criança. Então assim, ela ficava sem falar uma palavra comigo da hora que minha mãe saía, tipo 7 horas da manhã, até as 9 era que ela voltava. Então, eu não entendia muito bem porque ela era tão chata, estranha. Mas enfim, tudo foi passando. Eu lembro que enquanto eu estava na casa da minha tia, ela tinha os filhos dela, ela tinha o marido dela. E consequentemente, eu era a que estava ali, né, tipo... E aí eu lembro que eu tinha um primo muito ciumento. E eu entendo ele porque a minha tia, ela era maravilhosa. Como não ter ciúmes de uma mãe tão incrível, né? Com outra criança que nem é da sua casa, que foi morar lá na sua casa. E eu lembro que ele esbarrava em mim e falava: menina, vai pra sua casa, você não tem casa não? E assim, eu pensava, quando eu via ele, eu já tremia de medo, né? Eu já até desviava assim o caminho, porque eu sabia que ele ia brigar comigo. Mas ao mesmo tempo eu recebia tanto amor da minha tia, tanto cuidado, tanto carinho, tanta honra, tanta devoção, que aquilo e talvez outras coisas não contabilizava para mim. Eu preferia estar com ela, porque ela cuidava de mim, ela nunca deixou nada acontecer de errado, de ruim, ela sempre estava lá. Talvez até um pouco dura demais, mas estava. E que bom que ela foi dura demais, porque se ela não fosse, eu teria escorregado desse caminho. E eu agradeço muito a Deus por Ele ter colocado uma mulher de Deus na minha vida, que sempre me fez ter uma rédea bem curtinha, assim, ó. A rédea que ela mantinha de mim era menos de 1 metro, que qualquer coisa ela já me puxava. Então, ela era a pessoa que eu respondia alguma coisa, porque a minha mãe sempre esteve muito ausente. Ela sempre trabalhou até muito tarde, então eu não via a minha mãe. Eu só via ela na hora de dormir e na hora de acordar no dia seguinte para ir para a escola. Então, ela foi a minha referência. Ela foi pai e ela foi mãe. O marido dela sempre foi um excelente
uma excelente figura masculina para mim. Ele sempre foi trabalhador, sempre honrou sua esposa, seus filhos, sempre deu o melhor para todos. E eu olhava, eu gostava de estar lá, mas ao mesmo tempo eu sentia, essa casa não é minha. Então eu estava feliz por estar com todo mundo, mas inconscientemente eu pensava, nada disso é meu, tudo isso é emprestado. E eu sabia que era Deus que tinha me emprestado aquela família. Eu sabia que era Deus que tinha me emprestado uma mãe enquanto a minha estava trabalhando para pagar o aluguel da casa. Eu sabia que Deus tinha me emprestado um pai na terra, enquanto eu não conhecia o meu. Eu sabia que Deus tinha me emprestado irmãos, já que o meu era 15 anos mais velho e quando eu nasci ele casou. Então a gente não teve contato. Então hoje eu consigo olhar para minha história e para todo o meu passado e saber como eu fui agraciada por Deus, como eu fui alcançada pelo amor dele, como ele foi cuidadoso comigo. Eu lembro que em alguns momentos, algumas coisas a minha tia era mais brava que a minha mãe. Na verdade, em quase tudo ela era mais brava que a minha mãe. Existiam algumas coisas que a minha mãe era mais brava. E no meio desse jogo todo, a minha mãe não queria que eu saísse sozinha, porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa. Já a minminha mãe falava assim, Marlene, eu não quero que você manda a Jaqueline nem pro mercado, nem pro açougue, nem pro varejão, para lugar nenhum. Tá bom, Mara, tá bom. A minha mãe virava as costas, Jaqueline vai no mercado pra mim, vai no açougue pra mim, vai no varejão pra mim, vai na padaria, vai no tafurinho, traz isso, e se você trouxer errado, você vai voltar. E, gente, ela me fazia voltar todas as vezes, para que eu aprendesse, prestasse atenção e não errasse da próxima. Então, todo esse jeito dela autoritário, bravo, é o que me transformou em quem eu sou hoje. Então, para outras coisas, a minha mãe não era tão brava. Por exemplo, eu lembro um dia que eu já estava mocinha, eu tinha talvez uns 12 anos. Eu coloquei uma roupa para ir trabalhar com a minha tia, e ela virou bem para mim, ela fez assim, ó, com essa saia você não vai. E aí eu lembro que eu olhei para ela e eu fiz, se eu não for, eu vou ficar. Ela falou, não, você vai e não vai ser com essa saia. E aí eu já estava numa fase meia querendo ficar rebelde. E aí eu fiz assim, bom, eu tô descendo com você, você que sabe. Ela atravessou a rua, gente. A minha tia era ruim, mas ruim assim, ruim no bom sentido. Ela era brava, ela era autoritária. Eu lembro que dentro da igreja, às vezes se eu tentasse fazer alguma bagunça, às vezes estava correndo com a filha do pastor, ela me olhava. Sabe aquele olhar, gente, aquele olhar 43? Que você vai deslizando, o seu fígado vai dissolvendo, o seu pâncreas vai derretendo, o seu coração assim, ó, vai dilacerando. Era esse olhar que a minha tia tinha. Ela me olhava e eu já entendia, do tipo, em casa a gente conversa. E era o caminho de lá para casa mais comprido que tinha. E eu pensava, meu Deus, o Senhor podia voltar agora, né, Jesus? Já acabar com esse mundo, já acabar com todo mundo, ou voltar pelo menos para mim. Porque eu não queria encarar a minha tia, que era brava. Mas você sabe de uma coisa? Que bom que eu tive ela. Ela me manteve numa rédea tão curta, tão curta. Eu estava contando esses dias para a pessoa que faz espanhol, com as meninas que fazem espanhol comigo. Eu lembro que quando surgiu a oportunidade na escola de fazer espanhol, eu fui toda feliz falar para ela, tia, eu vou fazer espanhol à tarde. Ela olhou bem assim para mim e falou, quem falou? Vai nada. Mas não vai mesmo. À tarde você fica comigo, você trabalha comigo, você faz as coisas, você não vai fazer espanhol nenhum. E era assim, gente, ela falava, não tinha nem como você debater, porque a última palavra era dela. A Lindy conheceu a minha tia. Ela era daquele tipo assim, que ela olhava para qualquer pessoa já entendia o que ela estava dizendo. Eu tive um líder também incrível no ministério que eu fiz parte uma vida inteira. Ele era tão bravo, tão chato, tão... que a gente não... nem que a gente quisesse sair fora da curva, a gente não conseguia, porque era uma rédea curtíssima. Eu sou tão grata a Deus, gente. Se você tem, ô jovem, se você tem um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma tia, que pega no seu pé e que deixa essa rédea curtíssima, que você não consegue nem se mexer, glória a Deus e aleluia por isso. Sabe por quê? Porque eles estão te protegendo, para você não errar o alvo, para você não fazer caca, para você não fazer coisinha feia. Sabe por quê? Porque depois você se arrepende. Porque depois dá ruim. Porque depois você olha e fala, meu Deus,
Por que alguém não me segurou um pouco mais? Então, agradece a Deus por essa mãe que você tem brava, mas principalmente por esse pai que você tem bravo. É que a maioria, né, gente, as mães que são bravas, será que é só lá em casa? Não, né? As mães sempre são as mais bravas. Ah, gente, então, ó, continuem bravas. Sabe por quê? Porque é vocês que vão guardar a vida dos seus filhos. Que bom que vocês são bravas. Lá em casa, a Desirê faz um escarcéu com o pastor. Às vezes ela tá boazinha comigo. Ele chega, ela se transforma assim, ó, que eu olho e falo, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Ela tá uma criança, ele chega, ela vira outra. Eu tô até com medo, gente, a hora que ele voltar. Porque a Desirê está numa paz. A Desirê tá boazinha, ela tá quietinha, ela tá obediente. E aí eu tô assim, meu Deus, quando ele voltar, será que tudo isso que ficou reprimido dentro dela, essa saudade toda dele, vai explodir pra fora e eu vou ter que bater nos dois? Gente, é tão sério. Eu tô brincando, eu tô rindo. Mas assim, ó, vocês não têm ideia. Existem pais que são bravos, mas geralmente é a mãe que é brava. Sabe por quê? Porque o pai faz bagunça, joga pra cima, dá risada, brinca. Mas quem educa é a mãe. Eu sei que hoje é o dia dos pais. Inclusive, parabéns para todos os papais que estão aqui. Mas geralmente, assim, ó, pelo que eu vejo, pelo que eu observo, as mamães ganham. Elas são mais bravas, elas são mais faca na caveira. E aí, eu cresci, eu casei e eu não conheci meu pai. Recentemente, isso aconteceu faz um mês. Alguém quis muito saber, vamos achar seu pai? Eu vou achar seu pai pra você. Falei, meu Deus, eu não procurei a vida inteira, vou procurar agora, né? Mas talvez lá no fundo, eu tinha uma curiosidade, uma vontade de conhecer, de ver, de saber quem é, de saber talvez se eu pareço, se tem alguma coisa que bate na personalidade, enfim. E aí essa pessoa, um dia ela chegou em mim e ela fez assim, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu falei assim, pode falar. Gente, essa pessoa é a Renata, vocês sabem, né? Porque ela é curiosa, assim, ó, num nível que eu desconheço. Talvez ela só perde pro Gustavo da Nara. Gente, ela é curiosa e ela é terrível. E ela quis saber quem que era o homem. Gente, eu já tinha procurado em Facebook, Instagram, nunca achei nada. Eu não sei o que ela é. Ela deve ser detetive particular, sei lá, 007, agente 007. Eu sei que ela achou. E aí ela lembra que ela chegou, ela fez assim, eu preciso conversar com você. Falei, fala. Então, sabe lá a história do seu pai? Falei, então, eu preciso te falar uma coisa, mas eu não quero que você fique triste. Falei, não, minha filha, começou, termina. Não tem nada que vai me entristecer. Então, é que ele faleceu. E aí, por talvez assim, ó, 30 segundos assim, ó, na minha mente, eu pensei, vixe, nunca vou conhecer, né? Que droga. Mas ao mesmo tempo eu falei, ai meu Deus, ele nunca apareceu, vou fazer o quê? Tá tudo bem, eu não conheci, tá tudo ok. E aí eu, mais que depressa, fiz assim, ó, você tem uma foto? Aí ela, tenho. Aí eu, deixa eu ver. Aí ela me mostrou. Aí eu ouvi. Aí ela falou, eu vou encontrar o óbito dele e vai chegar dentro de alguns dias. Eu falei, tá bom. E é tão engraçado, gente, isso que eu vou falar é mais sério do que tudo que eu falei até agora. Quando eu era mais... Há um tempo atrás, quando eu estava passando por talvez umas turbulências na minha vida, no meu coração e até mesmo no meu espírito, eu lembro que eu sempre falava assim, ó, se tudo der errado na minha vida, eu vou morar na praia. Eu gosto muito de praia, diferente do pastor. O pastor odeia protetor solar, odeia areia, odeia calor, odeia suar, odeia. E eu amo. Aí sabe o que aconteceu? Eu sempre dizia assim, ó, se tudo der ruim na minha vida, eu vou morar na praia. Eu dizia muitas coisas, na verdade. Eu dizia, eu não quero constituir família, eu quero ser independente, eu quero ser sozinha, eu não quero filho, eu não quero esposa, eu não quero namorada, eu não quero nada. Eu sempre disse tudo isso. E só na minha fase adulta, a minha mãe me disse que era tudo que ele falava.
Olha como que é séria a maldição hereditária. Se talvez você não acredita, eu acho bom você começar a acreditar a partir de hoje. Ela olhava para... A minha mãe jejua por mim, acho que desde que eu nasci. É, por isso que ela pesa 36 quilos. Às vezes abaixa para 34. Gente, é sério. Aí, eu lembro que alguns termos que eu usava, algumas falas... E eu nem tenho orgulho disso, tá? A gente tá rindo para deixar o negócio menos tenso, mas na verdade eu não tenho orgulho de nada do meu passado. Eu lembro que eu falava algumas palavras tão pesadas, eu falava, eu não quero nada, eu não quero ninguém, eu quero ser sozinha, independente, viver minha vida como eu quero. Sabe por que eu falava tudo isso? Porque eu tive uma rédea tão presa, assim, ó, tão... que na verdade, de uma forma inconsciente, eu queria voar. Eu queria ser livre, eu queria, sabe... dar conta da minha vida e ninguém saber do que eu faço. Eu queria morar fora para ninguém me achar. Enfim, todos os meus pensamentos e todas as minhas ações estavam ligadas a ir embora. Porque na verdade, talvez eu não queria lutar com aquilo de frente. Eu preferia fugir. Eu preferia ser arrancada daquele lugar. E todas as falas, a forma que eu falava, o jeito que eu falava, minha mãe olhava, ela fazia, eu não acredito nisso. Eu tô vendo ele. E aí eu falava, ele quem? Seu pai. Ele falava dessa forma, desse jeito, e por isso que você nunca conheceu ele. Por isso que você nunca teve uma família. E você quer fazer a mesma coisa? Eu falava, ué. Gente, assim, ó, quando falava família pra mim, eu falava assim, ó, pra quê? Não preciso disso. Eu sou suficiente, independente e eu posso viver uma vida sozinha, solitária e feliz. Tinha muitas coisas em mim que precisavam ser curadas e saradas. Só que ao invés de eu lutar por isso, eu só queria fugir da realidade e viver um mundo paralelo que estava só dentro da minha cabeça. E aí, quando ela trouxe o óbito, ele morreu na praia, com 52 anos. Ele faleceu em Bertioga. E eu sempre disse que se tudo desse errado na minha vida, eu ia pra praia. Todas as vezes que eu tinha medo das pessoas que eu amo morrer, eu dizia, se todo mundo morrer, eu vou pra praia. Se tudo acontecer, eu vou pra praia. Gente, isso não era inconsciente da minha cabeça, isso era espiritual. O diabo sabia disso. E Deus também. Então, se você talvez teve uma história conturbada, viveu uma vida... Você precisa fazer quebra de maldição. Você precisa acreditar na hereditariedade. Porque é mais sério do que... o ar que nós estamos respirando. Eu era a cópia dele. Eu era o Xerox. Eu era tipo um espelho dele. E por incrível que pareça, quando nós fomos olhar a data do óbito, eu casei dia 5 de abril de 2014. Ele morreu dia 5 de março de 2014. Um mês antes de eu casar. Se eu fosse dizer que uma filha, para entrar dentro de um casamento, ela vai sair da aba do pai e da mãe, ela vai sair desse lugar de família, né? E agora ela vai pertencer ao seu esposo. Eu entendi tantas coisas. Eu disse, meu Deus, se ele fosse meu tutor, a pessoa que estava ali comigo, ele cumpriu a missão dele e ele estaria me entregando para o meu marido. Um mês exatamente. Gente, eu não sei se você acha que tudo na vida é coincidência, porque eu achava. Tudo que as pessoas falavam, eu falava, isso é coincidência. Não, isso não tem nada a ver. Nada é coincidência, tudo é espiritual. Então, se existem revoltas dentro de você, existem coisas por conta da falta da paternidade, eu preciso te dizer uma coisa, você precisa ser curado. E eu quero dizer que vai acontecer muitas curas aqui hoje. O Espírito Santo já me disse. E ele trocou a palavra de hoje porque ele precisa que os filhos e as filhas sejam curados.
libertos e transformados, para que essa geração não seja doente, não seja enfermo. Sejam gerações curadas, libertas, transformadas, para que a gente cure, liberte e transforme outras pessoas. A nossa vida precisa estar santificada, purificada, limpa, para que nós venhamos passar isso para os próximos. Não só filhos físicos, como também espirituais e como pessoas que Deus vai nos colocar no nosso caminho. Então, eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei se a pessoa que mais deveria te proteger foi a que te machucou. Mas eu gostaria de ler algumas coisas e você, se puder, feche os seus olhos, não converse nesse momento, fique em espírito, para que ele comece já a fazer o que ele vai fazer nessa noite. Talvez você não conheça seu pai como eu, ou você tenha tido um padrasto, ou seu pai já faleceu. Talvez você seja adotado, ou até mesmo conheça seu pai, tenha tido convivência com ele. Talvez você seja órfão de pai vivo. De repente, seu pai espancava sua mãe, ou chegava bêbado todos os dias. Talvez seu pai usasse drogas e ainda usa, e você saiba disso. Talvez seu pai nunca cuidou de sua casa, nem de sua mãe, nem de você e nem dos seus irmãos. Talvez seu pai tenha te abusado, ou tenha sido omisso demais em deixar você perto de abusadores. Talvez seu pai trabalhava tanto para lhe dar o melhor, mas você não tinha ele. Ou mesmo ele te dava presentes, mas nunca a presença dele. Pode ser também que seu pai esteja passando por uma enfermidade nesse momento. Talvez você nunca ganhou um abraço do seu pai, ou um simples eu te amo. Possa ser que seu pai te amaldiçoou na terra, dizendo: você não vai dar em nada. Talvez seu pai se separou de sua mãe e você tenha se sentido culpado por isso. Talvez seu padrasto era para te proteger e ele te abusou. Talvez a sua referência paterna seja um tio ou um avô, como eu. Possa ser que você esteja brigado com o seu pai. E ainda também pode ter acontecido dele morrer, sem que vocês tenham feito as pazes. Quem sabe você já não foi espancado uma vida inteira por ele? Quem sabe seu pai sempre te comparou com os filhos dos vizinhos? Quem sabe seu pai te chamou de vagabundo pra cima, de gay, de viado? Quem sabe se o seu pai não casou com uma mulher ruim e vocês começaram a ter inúmeros problemas? Ou talvez seu pai tenha sido a sua mãe, como eu. Talvez você tenha tido seu pai e também um padrasto. Talvez seu padrasto tenha sido muito melhor do que o seu próprio pai. Ou seu pai pode ter sido a sua maior referência para você. Talvez seu pai tenha sido seu herói. Talvez seu pai tenha sido seu guerreiro. Talvez seu pai seja o homem mais trabalhador que você conhece. Talvez o seu pai tenha sido o homem mais honesto desta terra. Talvez ele possa ter sido alguém que respeitou a sua mãe, alguém que honrou a casa. Talvez ele tenha sido alguém que te ensinou princípios. Talvez ele tenha sido um homem de bom caráter. Talvez ele tenha sido um verdadeiro sacerdote. Pode ser que seu pai tenha se sacrificado tanto para te dar o melhor e você nem saiba disso.
Pode ser que esse melhor seja tão pouco, mas eu gostaria que no dia de hoje você fosse grato. Talvez ele se esforçou muito. Talvez seu pai tenha sido cheio de falhas, mas ele deu o seu melhor. Talvez era tudo que ele tinha. Possa ser que ele te deu muito mais do que tenha recebido uma vida inteira. Independente de qual seja o seu pai aqui, escolha honrar ele. Sabe por quê? Porque hoje eu libero uma palavra de cura desse altar, para que toda rejeição caia por terra em nome de Jesus. Hoje eu libero uma unção de perdão nessa atmosfera e nesse lugar. E talvez o perdão que você nunca tenha conseguido liberar, hoje você vai liberar em nome de Jesus. Hoje é feito um decreto de perdão e de liberdade. Aceite a paternidade de Deus na sua vida. Aceite a paternidade do seu sacerdote Walter. Porque nós não precisamos ser órfãos. Talvez a sua história não tenha sido fácil. Eu não estou aqui para desmerecer a sua história, mas eu estou aqui te apresentando um Deus que mesmo diante de todas as falhas humanas de dentro da sua casa ou do lugar que você foi criado, existe um Deus que nunca soltou a sua mão. Existe um Deus hoje que te diz: ei, filho e filha, eu te escolhi, eu te sustentei e eu vou te libertar, te salvar, te sarar, para que você tenha vida e vida com abundância, para que você não seja apenas mais um nessa geração, mas que você seja tão curado a ponto de curar outras pessoas, a ponto de transbordar essa cura de dentro para fora, por onde quer que você vá. E para finalizar isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7, na versão NVT. E diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Aleluias! Eu gostaria que você já fosse ficando em pé. Uma das coisas que Deus usou para me curar, ou pelo menos para que eu constatasse que eu estava doente, foi o filme A Cabana. E eu te motivo a assistir caso você não conheça. Naquele filme, eu entendi que eu tinha Jesus como rei da minha vida, e que eu tinha o Espírito Santo de Deus como meu guia, como meu amigo. Mas nesse filme eu descobri que eu não tinha Deus como pai. Porque por mais que eu tivesse uma referência como a do meu tio, eu não conseguia associar Deus como pai. Porque como é que você fala de algo que você não viveu? Como que você pode dar exemplos de uma relação que nunca existiu? Como que você consegue reconhecer
um Deus tão amoroso que, por amor a uma humanidade que nem merecia, Ele deu um filho tão perfeito que não tinha pecado. Eu não conseguia entender essas coisas. Talvez você vai me dizer: pastora, eu tive um relacionamento perfeito com meu pai. Ele foi a pessoa mais importante da minha vida, ou ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que bom. Mas essa não é a realidade da maioria. Essa não é a realidade de todos. Existem problemas hoje que existem por causa da falta da paternidade. E a falta da paternidade te faz ter problema na sua identidade. A falta da paternidade faz você ter problema dentro do seu casamento. A falta da paternidade te faz você, quando é uma menina, faz ver todas as figuras masculinas como homem. Não como alguém que cuida, mas como alguém que você vai se relacionar e ir para o próximo. Ou a falta de paternidade para um menino gera tantas incertezas que talvez esse menino acha que não goste de menina. Ou seja um galanteador barato que vai sair com todas as meninas da vida e nunca vai encontrar uma verdadeira esposa. A falta de paternidade gera buracos dentro do coração que só Jesus, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de preencher todas as lacunas do seu coração. E hoje eu gostaria que você já fosse fechando seus olhos e se ligando com Deus Pai, porque hoje você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Talvez a sua relação com seu pai tenha sido péssima, porque nem ele tenha tido um pai. Talvez ele deu para você mais do que ele teve. Talvez ele fez milagre com a criação dele. Talvez ele não deixou faltar nada. Mas talvez a presença dele nunca esteve lá. Talvez para você foi mais fácil olhar para o seu amiguinho da escola e olhar e falar: olha como que a relação dele com o pai dele é bonito. Olha como que o pai dele trata ele bem. Olha como que o pai dele dá de tudo que ele quer. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas deixa Jesus te curar hoje. Feche seus olhos, se conecta com Ele. Receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Sim, somos os teus filhos. E somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. Diga.
Eu era órfão, hoje sou filho. Hoje sou filho. Foi pela tua graça, Deus, chamado de escravo pra ser filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Vamos! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai nos encontrou, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos em uma só voz declarar desse amor, diga: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai. Vamos! Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Vamos! Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai te encontra nessa noite. Eu quero que toda a igreja repita essa oração comigo. Deus, hoje eu perdoo o meu pai da terra que me feriu, que me abandonou, que me machucou. E hoje eu recebo o Senhor como meu Pai
E eu quebro agora todas as ligações do inferno que estavam em mim, que estavam na minha vida, que estavam me atrasando, que estavam me paralisando, que estavam me limitando por causa da falta de perdão. Hoje eu acesso a paternidade do alto e eu recebo a cura do Senhor. E eu recebo Ele, o Deus vivo, como meu Pai. E hoje eu cancelo no mundo espiritual todas as ligações que o diabo comigo, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, através das dores, através dos traumas, através da falta de perdão. E hoje o diabo, o inferno, perde o acesso total da minha vida. E ele não pode mais me tocar. Em nome de Jesus, Pai, deixa eu orar por vocês. Através dessa confissão, o mundo espiritual ouviu essa oração, essa declaração. E eu agora libero um decreto desse altar, para que essas pessoas hoje sejam livres de todas as amarras, de todas as garras do inferno. Hoje as prisões espirituais são abertas. Hoje essas pessoas, elas ganham liberdade em Cristo. Hoje essas pessoas são livres através de Jesus. Através de Jesus, que nos deu a herança do Pai por causa da cruz. O Senhor Jesus nos coloca de novo, Ele nos dá de novo o acesso de filhos amados, de filhos que não somos mais órfãos, mas o Pai nos adotou, o Pai nos comprou através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz. O sangue de Jesus hoje nos lava, nos salva, nos completa. Espírito Santo de Deus, preencha as lacunas do coração de cada pessoa aqui hoje. Em nome de Jesus, todo o espaço que o diabo usava na mente dessa pessoa, na vida dela, no espírito dela, no corpo físico dela, trazendo doenças, trazendo fibromialgia, trazendo depressão, ansiedade, crise do pânico, medo de estar sozinho, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado pelas pessoas. Ouça a minha voz agora. Espírito maligno, você que estava ligado com essa pessoa, através das dores, através dos traumas, através das desilusões e decepções, hoje o seu reinado acaba na vida dessa pessoa. Hoje o sangue de Jesus libertou ela. Hoje ela recebe Ele como o seu Pai. Abba, Pai. Que a palavra de Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7 venha estar inserido dentro do coração de cada pessoa. Que ela possa respirar essa palavra, que ela possa viver essa palavra, que ela possa andar em autoridade na sua vida e nunca mais permitir que o diabo acesse ela por conta do abandono, por conta das dores e da falta de paternidade. Porque hoje o nosso Deus alcança seu coração, alcança a sua mente, alcança o seu espírito. Existe uma unção de cura nesse lugar, existe uma atmosfera de cura nesse lugar. Cativeiros estão sendo abertos, cadeados estão sendo abertos, prisões estão sendo abertas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo livres agora, pelo poder do nome de Jesus. Sejam livres, livres, livres pela liberdade que há em Cristo Jesus. Aleluia!
Aleluias! Dê uma salva de palmas a Ele. Todas as vezes que Jesus te livra de um cativeiro, que Jesus te livra de uma prisão, todas as vezes que Ele te traz liberdade, você precisa agora cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, como nunca, para que Ele não tome esse lugar de volta, amém? Cuide das suas emoções, cuide do seu coração e não permita que o diabo mentiroso, desgraçado, destituído da graça de Deus, venha colocar mentiras, engano e dores em você de novo. Se sinta curado, seja liberta nessa noite em nome de Jesus. Aleluias.